Bom dia, irmãos. Muito bom estar aqui mais uma vez, podendo estudar a palavra do Senhor. E nós convidamos então a voltar ao Salmo 1, quando nós estamos considerando, tratando sobre sou feliz ou estou feliz. E nós afirmamos que para ser feliz constantemente, é necessário que você e eu, que nós tenhamos como primazia o ser de Deus e a palavra de Deus como primazia da nossa vida. Nós falamos claramente que não é ter Deus e mais alguma coisa, mas estabelecer Deus como a causa primária, como a primazia, a sua palavra como primazia, e todas essas duas verdades vão direcionar as demais coisas da nossa vida. E começamos a destacar também o primeiro ponto, que é o que é que uma pessoa feliz, uma pessoa que tem Deus como primazia, a palavra de Deus como primazia, a primeira coisa que ele rejeita, ou que ele deixa de fazer, é ter uma vida ou viver uma vida independente de Deus. E dentro dessa verdade nós levantamos aqui alguns pontos. Se você deixar Deus de fora da sua vida e rejeitar os caminhos de Deus, conforme a sua própria palavra, com toda certeza você não terá a verdadeira felicidade. Você pode até desfrutar de alguns momentos de felicidade, mas você não será uma pessoa feliz constantemente, continuamente, independente de circunstâncias. Nós podemos observar nesse salmo aqui pelo menos três verdades, três considerações que nós podemos levantar de que uma pessoa que vive constantemente feliz, ela é feliz por causa do ser de Deus, ela é feliz por causa da palavra de Deus. Três coisas que ela rejeita, que ela deixa de fazer, que o salmista levanta aqui para nós nessa questão. Então, primeiro é não viver uma vida independente de Deus, e dentro desse aspecto observar qual é o primeiro ponto, a primeira pontuação que o salmista faz. Eu não sigo o conselho dos ímpios. E o que isto basicamente significa? Significa que nós não somos o tipo de pessoa que vive a vida com base na sabedoria humana. Então, uma pessoa que não segue o conselho dos ímpios, basicamente ela é uma pessoa que não vive de conformidade com a sabedoria humana. Uma pessoa que vive no conselho dos ímpios, ela fundamenta a sua vida, os seus princípios, as suas decisões, as suas escolhas, com base em uma sabedoria humana. O que contradiz a própria Escritura, quando diz em Provérbios, 1 capítulo, versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E uma pessoa que não vive com a sabedoria de Deus, ela prefere viver de conformidade com a sabedoria humana, como consequência, ela não leva Deus a sério e ela também despreza a palavra de Deus. E às vezes isso se torna tão corriqueiro, tão prático na vida do ser humano, que ele não consegue perceber isso, que ele tem vivido a vida dele, que ele tem feito as escolhas dele exatamente com a sabedoria do mundo e não com a sabedoria de Deus. Uma pessoa, para ela viver constantemente feliz, alegre na presença de Deus, é necessário que ela estabeleça a palavra de Deus e o ser de Deus como sua primazia. Nós temos que levantar aqui um grande problema que é da nossa geração e que também sempre foi das demais gerações. É que o conselho dos ímpios, ele tem infiltrado a igreja, ele tem invadido a igreja de forma sutil e de forma sorrateira. E muitos cristãos não percebem isso. Se não pararem para meditar nas suas escolhas, nas suas decisões, o que tem fundamentado a sua vida, as suas decisões e escolhas, você não perceberá como que o mundo te laçou, como que o conceito do mundo, o conceito do ímpio, o conselho dos ímpios tem invadido as nossas vidas
tem invadido a igreja, até mesmo em algumas igrejas alterado o princípio de liturgia, a centralidade das Escrituras dentro do culto da adoração a Deus em nossas igrejas. Qual é a grande questão? A grande questão que o salmista levanta para nós é como discernir o conselho dos ímpios da sabedoria de Deus, do conselho de Deus. Como que nós conseguimos fazer isso? Nós temos que observar algumas verdades com respeito a esse ímpio e o que é contraditório com aquilo que a Escritura nos ensina. Então vamos levantar aqui algumas pontuações, algumas verdades, para a gente observar como que nós conseguimos discernir o conselho do ímpio daquilo que é sabedoria de Deus, daquilo que é conselho do próprio Deus, conforme as Escrituras. Então, o primeiro ponto a ser levantado aqui é: o conselho dos ímpios, ele nega a suficiência das Escrituras para a questão da alma, para a questão da vida espiritual, para a questão do pecado, para a questão da redenção. Então, o ímpio, ele ignora, ele nega a suficiência, a total suficiência das Escrituras com respeito à vida, à alma, com respeito ao pecado e à nossa redenção. Em contrapartida, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ela é toda suficiente, ela é inspirada por Deus e ela é adequada para equipar, para instruir, para dar sabedoria a todo crente, para toda boa obra de Deus. Nós podemos confirmar isso em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 17. Então, enquanto nós olhamos para a vida do ímpio, qual que é a primeira atitude dele? Negar a suficiência das Escrituras para as questões da vida espiritual, para as questões da vida da alma, com respeito ao pecado, à queda, à depravação humana e à redenção em Cristo Jesus. A Bíblia, por outro lado, está dizendo que ela é toda suficiente, ela é adequada para habilitar, para qualificar todo homem para toda boa obra do Senhor. Ela é suficiente para produzir em nós, para promover em nós a verdadeira felicidade. É só nós, então, irmos considerando as verdades do Salmo 1 e nós vamos perceber. E boa parte das Escrituras nos ensinam sobre a sua suficiência, né, para, de fato, promover a felicidade no nosso coração. Assim como o Salmo 19, versículo 7 diz que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma do pecador, a alma do ser humano. A Bíblia também fornece respostas, não é, suficiente para a nossa culpa em relação ao pecado, para a nossa ansiedade, para a nossa depressão, para a nossa raiva, para a nossa amargura, para os nossos conflitos relacionais. A Bíblia tem resposta para essas questões, e não somente respostas, mas ela tem a solução para todo esse tipo de pecado, para todo esse tipo de desobediência, para todo esse tipo de rebelião, para todo esse tipo de problemas espirituais, emocionais e psicológicos que nós enfrentamos na vida. Então perceba que uma pessoa, para viver constantemente feliz na presença do Senhor, ele precisa estabelecer Deus como primazia, a sua palavra como primazia. Ele deve estabelecer o princípio de não viver uma vida independente de Deus, né? Por quê? Nós consideramos isso. Uma pessoa que vive independente de Deus, ela vive conforme a sabedoria do mundo. O segundo ponto a ser considerado aqui, para a gente discernir aquilo que é do ímpio e aquilo que é de Deus, o conselho do ímpio e o conselho de Deus, é que o conselho dos ímpios, ele exalta a soberba do homem, ele se exalta a si mesmo, ele valoriza o eu, ele coloca o homem como centro de tudo, da vida, da verdade, e ele rouba a glória de Deus. Nós já citamos por várias vezes aqui o texto de Romanos, primeiro capítulo, a partir do versículo 18 em diante, quando diz que Deus está ali irado contra esse homem que se rebela contra ele, e que ele, tendo conhecimento de Deus, ele não adora Deus e não o glorifica como Deus. Ele deixa de adorar Deus como Criador e passa a adorar a sua criatura. Ou seja, ele se coloca em primazia, ele se coloca
como uma pessoa mais importante, o centro, ele exalta o seu eu e todas as coisas precisam girar em torno de si mesmo. Então vejam bem, a Bíblia nos exorta contra isso, né? A Bíblia humilha o orgulho humano e ela exalta a glória de Deus. Isaías capítulo 42, versículo 8, Isaías nos diz assim que Deus é o Senhor e Ele não dá a glória dele a outrem e nem a sua honra a imagens, não é? A idolatria. Então perceba que a Escritura ela não permite, ela não aceita que nós coloquemos qualquer coisa no lugar de Deus. Ela é muito clara e o ímpio, isso é primordial para ele, não é? O conselho do ímpio tem essa primazia de exaltar a soberba do homem, de exaltar o seu eu, a sua autossuficiência, a sua autocompetência, roubando toda a glória de Deus, roubando toda a suficiência de Deus. E a Bíblia então vem nos exortando, Isaías 42, 8 e 1 Coríntios 1, 31, quando diz que ninguém deve gloriar em si mesmo, mas nós devemos nos gloriar unicamente e tão somente no ser de Deus. Outra observação é que a sabedoria do mundo, ela constrói o seu próprio eu e ela despreza a necessidade de uma confiança absoluta em Deus. Irmãos, às vezes nós percebemos, não é, com muita clareza o que é conselho de ímpio e o que é o conselho de homem. Geralmente, né, em geral, nós observamos as pessoas que são muito soberbas, né, que são presunçosas, que são arrogantes, que são donas da verdade. Em geral, são essas pessoas que vivem conforme a sabedoria do mundo e que vivem conforme a sua própria sabedoria. E fazendo essas escolhas, essas decisões como o ímpio faz. Não é? O ímpio nega a suficiência das Escrituras, o ímpio exalta a si mesmo, o seu eu, a sua própria glória e negando assim, roubando a glória de Deus. Então, observemos que nós temos mais pontuações para fazer nesse salmo, não é? Que o conselho dos ímpios nega e minimiza a necessidade da cruz, não é? Afirmando a bondade do homem como uma coisa extremamente fundamental para a salvação do homem. Então nós vamos considerar outros pontos. Mas aqui, para concluir, vamos recapitular e pensar, olha, eu sou feliz ou eu estou feliz? Uma pessoa, para viver constantemente feliz, ela precisa estabelecer como princípio Deus como primazia, a palavra de Deus como primazia. E qual que é a primeira verdade a ser destacada? Uma pessoa que quer viver constantemente feliz, ela não pode ter uma vida independente de Deus. E como que nós conseguimos discernir isso? Primeiro, ela não segue o conselho dos ímpios, ela não vive com a sabedoria do mundo, né? Ela não despreza Deus e nem a sua palavra. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque isso tem entrado na igreja em nossas vidas de forma sorrateira, sutil, como cilada do próprio diabo. E aí depois nós consideramos o conselho dos ímpios, exalta a si mesmo, o seu eu, e coloca o homem no centro. Se você observar todas essas pontuações, você vai conseguir discernir a pessoa que vive no conselho dos ímpios e a pessoa que vive no conselho de Deus. E se Deus assim permitir, no próximo vídeo nós vamos tratar as outras pontuações e dentro desse próprio salmo que ele levanta a respeito de não nos assentar na roda dos escarnecedores, não é? Não nos deter no caminho dos pecadores, e nós vamos trabalhando ponto a ponto. Mas hoje é o suficiente para você dedicar, meditar e conseguir estabelecer isso como princípio para a sua vida, Deus como primazia, a palavra de Deus como primazia, não viver uma vida independente de Deus, não viver no conselho dos ímpios, não negar a suficiência das Escrituras, não exaltar o eu, não exaltar a sua própria sabedoria humana. Que Deus assim nos corrija, nos eduque, nos edifique para a honra e glória dele. Fiquem todos com Deus, na paz de Cristo, e até mais. Um abraço a todos.